Olá, boa noite, Lara Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Boa noite, queridos irmãos que frequentam nossa casa de amor. Boa noite, vocês que nos permitem estar aqui trazendo palestras maravilhosas, a exemplo da de hoje à noite, que é com a nossa querida Stephanie Loureiro. Nós divulgamos no Insta, no Facebook, no WhatsApp, para que ninguém perdesse essa palestra maravilhosa que fala da. Eita, fugiu a palavra, né? A programação do nascimento das criaturinhas. Fugiu a palavra da minha mente agora, mas isso não é problema para nós, porque quem vai falar é Stephanie e que ela seja muito bem-vinda. Tayane já chegou. Programação. Programação. Tayane já chegou. Tayane, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. E eu vou trazer crianças de uma nova era. Elias, querido. Andrezinho, meu amigo querido do coração também, de lá de Campo, meu colega de Campo do Brito. Stephanie chegou! Stephanie chegou. André é meu colega de trabalho, viu, de Campo do Brito. Que tá bom que ele tá aí. Que bom. Que Deus o abençoe, viu, André? Vou convidar a Stephanie logo, porque eu já faço a leitura do Evangelho e já passo para ela, viu? Porque ela tem muito para falar, muito, muito, muito. Essa pessoa é espetacular. Essa menina que eu fico pensando que vai ser quando crescer, porque essa menina já é tão grande, essa menina faz tanta coisa, essa menina é extraordinária. Eu tenho o maior orgulho de ter essa menina com a gente. Deus ter do que essa menina estivesse com a gente em nossa casa de amor, trazendo tão grandes ensinamentos. Menina, você acredita que eu tinha aberto o evangelho já e sumiu? Vou ler esse. Eu vou fazer essa leitura, viu? Gente, boa noite. Eu vou começar com a leitura do Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva de muita paz e de muita luz. Capítulo 8 do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Ué, eu chamei errado. Chega, Tayane. Desculpa, Tayane. Eu não percebi que tinha chamado Steph. Ai, meu Deus. Ai, que bom, graças a Deus, todos estão aqui. Tayana, eu chamei equivocada, me desculpe. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Yasmin, olha aí, viu? Essa abençoada internet. Terezinha. André, Terezinha aí, é nossa coleguinha de banco também, viu? A gente trabalhou junto com. Olá, querida! Tudo Deixa eu ver. Ó, coisa linda, tá vendo? Ai, que eu que vontade agradeço. de ter você presencialmente, mas nós vamos fazer um grande evento com fé em Deus, viu? Com fé Se em Deus, Deus você vai quiser. estar com a gente. Do Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Não vou me alongar, porque eu sei que você tem muito para falar. Então, Bondade sua. não, você tem muito, é muito aprendizado, graças a Deus. Então, só vou pedir ao Deus de amor, de misericórdia, que te envolva, envolva todos que estarão te assistindo, estão te assistindo, faça com que saiam pérolas de luz, que o seu coração esteja em cada palavra, mas que principalmente nos envolva nesse aprendizado, fazendo com que nós busquemos ser muito melhores do que temos sido, melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva de muita paz e de muita luz. Querida Stephanie, sentindo o nosso coração te envolvendo, te abraçando, fique à vontade, a casa é sua, viu? Bondade sua. Eu que agradeço mais uma vez o convite dessa entidade fantástica.
Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno. Peço que, se em algum momento vocês não me ouvirem adequadamente, me avisem, certo? Pois bem, hoje nós falaremos a respeito de maternidade e planejamento familiar à luz da doutrina espírita. E por que falarmos desse tema nesse momento em que atravessa a humanidade, em um momento tão da existência, as famílias se encontram em grave crise financeira, em que muitos pais e mães se veem desempregados, se veem em grande situação de incerteza. É verdade que em momentos como esse, algumas pessoas podem recorrer a expedientes equivocados com o intuito, por exemplo, de evitar uma gestação não planejada. E é fato que em momentos de crise financeira, as pessoas recorrem a tais expedientes com mais frequência. Então, é por isso que é importante falarmos hoje a respeito de planejamento familiar à luz da doutrina espírita e, por consequência, por conexão, a doutrina espírita a respeito do momento em que se dá o início da vida humana. Porque esse momento ele é fundamental para falarmos lá na frente a respeito de métodos contraceptivos. Mas há muitas teorias que conceituam o início da vida humana. Há muitas pessoas, muitas teses tentando explicar quando é que se dá, de fato, o início da existência física do indivíduo. Entre essas teorias, as mais, vamos dizer assim, badaladas, as que são mais comentadas, sem dúvida alguma, é a teoria das primeiras atividades cerebrais, que é aquela em que defende que a vida se inicia no feto quando ocorrem as primeiras sinapses ou primeiras atividades neurológicas. O problema é que com toda a evolução da medicina, com toda a nossa sofisticação, até hoje não se descobriu o momento exato em que no desenvolvimento fetal se dão as primeiras atividades cerebrais. Um grande defensor dessa teoria, e nós falaremos a respeito dele, se o tempo permitir, foi Jacques Monod, foi Nobel da Medicina, inclusive. Há uma outra teoria, defendida pelos ginecologistas, obstetras, bastante difundida, que é a teoria da nidação, que diz que a vida se inicia no momento em que o produto da fecundação, ou seja, em que o óvulo fecundado se torna zigoto. Nesse momento, o produto da concepção se fixa na parede uterina ou no endométrio, e esse momento da fixação é chamado de nidação. Então, para uma parcela considerável de especialistas, de biólogos, de médicos, enfim, a vida se dá no momento da fixação do produto da concepção na parede uterina. Mas a biologia genética assentou que a vida se inicia no exato instante da fecundação, no grande lógico. Nesse momento de união entre o gameta masculino e feminino, é que se dá a vida, o início da vida humana. E a doutrina espírita ratifica em todos os termos a ciência, porque a doutrina espírita é concepcionista. Kardec se preocupou com essa questão, a tal ponto que no Livro dos Espíritos, ele pergunta no item 344 aos irmãos de Skol, em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta exata lhe foi dada. A alma, a união, começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da fecundação ou concepção, o espírito designado a habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que vai se estreitando até um instante em que a luz anuncia
que ele se conta no mundo dos vivos e dos servos de Deus. Ou seja, a doutrina espírita é concepcionista. Ela definiu, vamos dizer assim, ou melhor, ela ratificou o entendimento científico de que a fecundação é o termo inicial para a vida corpórea. Só que para nós é mais do que isso. Não é apenas o início da vida corpórea, mas é o termo inicial do processo reencarnatório. Porque é no momento da fecundação que o espírito reencarnante se vincula ao produto da concepção. E ora, mas será que é só isso? Será que o espírito se vincula ao produto da concepção? Essa vinculação vai se estreitando ao longo dos 9 meses de gestação e é concluída no nascimento com vida? Será que é só isso? Não, porque o espírito reencarnante, ele se prepara para a nova existência corpórea, muito antes da fecundação. Quando a gente faz uma viagem, quando a gente escolhe um roteiro turístico, quando a gente planeja nossas férias, por exemplo, nós não escolhemos a companhia aérea, nós não escolhemos a casa do parente onde vamos ficar, ou o hotel, ou os locais que vamos visitar. Nós não fazemos, em geral, isso com antecedência. Também funciona assim para o espírito reencarnante, porque ele é um verdadeiro viajante. Então, muito antes do momento da fecundação, do início do seu vínculo com um novo corpo em processo de estruturação, ele, com uma em planejamento reencarnatório, ele faz as escolhas que são mais adequadas àquela nova existência corpórea, a escolha dos pais, a escolha das suas características físicas, possíveis anomalias de cunho genético, por exemplo. É preciso dizer, inclusive, que eu sempre gosto de fazer essa pequena sinapse do processo gestacional à luz do espiritismo. É importante. É importante dizer que muito antes da concepção, o espírito reencarnante se acerca vibratoriamente da mulher que o receberá, projeta o seu perispírito para o centro genésico da mulher, que é um chakra ou centro de força situado no perispírito, com a função de controlar a atividade sexual reencarnante, projeta o seu perispírito no chakra ou centro genésico da mulher e redireciona o perispírito do reencarnante para o óvulo, imanta o óvulo e o óvulo atrai para si o espermatozoide que tem a melhor combinação genética para as necessidades reencarnatórias daquele espírito. Ou seja, como imã, no universo de milhões de espermatozoides, o espermatozoide ideal para aquele indivíduo vai penetrar o óvulo atraído pelo magnetismo do reencarnante. E no momento da concepção do grande choque biológico da fecundação, o espírito reencarnante efetivamente se vincula ao produto da concepção e essa vinculação vai se estreitando ao longo dos 9 meses, finda com o nascimento e a partir do nascimento com vida se inicia uma nova existência corpórea. Olha que coisa interessante. Não por acaso, Einstein, o grande ícone da ciência moderna, disse que Deus não joga dados. E a doutrina espírita ratifica esse entendimento em gênero, número e grau. É preciso dizer, inclusive, que no perispírito do reencarnante, tal como no nosso, todas as suas necessidades reencarnatórias, elas estão gravadas no perispírito. Por isso que é atraído para fecundar o óvulo aquele espermatozoide que tem a combinação genética mais adequada às necessidades evolutivas do espírito. Eu estou vendo uma pergunta bem interessante. E em uma FIV? Fertilização in vitro. Bom,
Essa pergunta é bem interessante, eu vou lhe responder. André Joias. Veja só, a fertilização in vitro, que é quando é promovida a fecundação fora do ambiente uterino, que é, vamos dizer assim, maturado o embrião e implantado na mulher, também não há nenhuma alteração, vamos dizer, mesmo com toda a manipulação que eles fazem para que seja selecionado o melhor espermatozoide, o melhor óvulo, mas com toda essa manipulação, a fecundação só vingará, ou a gestação só vingará, como expressão da necessidade reencarnatória do indivíduo. Então, independentemente do modo como é promovida a fecundação, só prosperará o embrião que refletirá as necessidades reencarnatórias daquele irmão que volta à pátria terrestre. É fato que o indivíduo que reencarna com produto, ou melhor, com o auxílio de uma fertilização in vitro, ele precisa também passar por essa experiência reencarnatória. Reflete também as necessidades reencarnatórias do indivíduo e de seus pais, que muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de gestar e precisam passar por todo esse procedimento, pela expectativa, e precisam passar, inclusive, pela angústia de conseguir uma gravidez e levá-la a termo. Então, você vê que até numa fertilização in vitro, toda a equipe, todos os arquitetos da espiritualidade estão trabalhando para que aquele núcleo familiar passe por aquela experiência com êxito. Então, a gente precisa dizer que não há, vamos dizer assim, no jogo reencarnatório, inclusive no processo gestacional e a maneira como ele se desenvolve, não há, vamos dizer assim, vítimas, não há imprevistos. Há a necessidade de todos os envolvidos passar por aquela experiência. E só sabe a expectativa de quem passa por uma fertilização in vitro, quem já precisou recorrer a essa técnica para conseguir engravidar. E quantas recorrem a essa técnica e não prosperam? Interessante a gente observar isso. Né? Pois bem, mas passando por essa pequena análise ou essa pequena síntese, é preciso que a gente fale a respeito do posicionamento da doutrina espírita a respeito do planejamento familiar. E é preciso dizer que a doutrina espírita não, de forma alguma, é contrária ao planejamento familiar. O que ela não recomenda é que seja feito por motivos meramente egoístas. E quais são os motivos meramente egoístas? Por exemplo, é a mulher que não deseja engravidar para não supostamente deformar o seu corpo. É a mulher que não deseja engravidar porque não quer abrir mão da sua vida, muitas vezes uma vida libertina, sem julgamento, sem pré-julgamento. Muitas vezes é uma mulher ou um casal que não deseja engravidar para não atrapalhar a sua rotina de viagens. Enfim, então esses motivos são considerados meramente egoísticos. Esse planejamento familiar, feito com esta motivação, não é recomendado pela doutrina. A doutrina recomenda o planejamento familiar quando ele é embasado em fortes razões de cunho sociológico, médico e econômico. Por exemplo, muitas vezes um casal ou uma mulher planeja uma gestação no momento financeiro mais adequado. No momento, assim, com um certo planejamento financeiro, não agora, mas de repente daqui a 2 anos, de repente daqui a pouco, quando eu terminar a faculdade, de repente, quando eu conseguir uma promoção no emprego, eu esteja mais financeiramente organizada, aí eu vou engravidar. Ou então, muitas vezes, é uma mulher que tem gestações, assim, tem múltiplas gestações, mãe de vários filhos, e decide que não é mais o momento de gestar. Ou então, muitas vezes, se trata de uma mulher que tem uma saúde debilitada, por qualquer razão, e deseja, vamos dizer assim, postergar o momento de ser mãe. Então, por essas razões, aí sim a doutrina espírita ela é favorável ao planejamento familiar. Só que é preciso dizer que quando a gente reencarna,
nós reencarnamos com um número de filhos pré-determinado. Lá no plano, quando a gente fez a nossa trajetória com os arquitetos do mundo maior, nós também pensamos em organizar. Olha, eu vou reencarnar, mas eu vou preparada para ter 3 filhos. Só que a verdade é que, da mesma forma que muitas coisas que a gente planeja no plano espiritual e não cumpre no plano terrestre, também se dá também por diversas razões quanto à questão do número de filhos que teremos. Isso é fato. No entanto, nem por isso aquele espírito que deixou de reencarnar pela via biológica direta daquela mulher ou daquele casal deixará de participar do nosso núcleo familiar ou da nossa esfera afetiva. Porque, por exemplo, se a mulher veio com planejamento para ter 3 filhos e de repente tem 1 ou 2, aqueles que não reencarnaram por sua via direta virão na posição de um neto, virão na posição de um sobrinho, virão na posição, às vezes, de uma criança que foi adotada. Mas esse espírito, ele será remanejado e participará da nossa esfera, de nosso núcleo familiar. Genice Alves. Então, é aquela coisa. O planejamento familiar, ele é basicamente, vamos dizer assim, a atitude responsável daquele que escolhe o melhor momento para gestar, para engravidar. E isso é fantástico. No entanto, é preciso que se diga, para que a gente consiga realizar o planejamento familiar de forma responsável, é preciso saber escolher os métodos contraceptivos. Porque na atualidade o planejamento familiar basicamente ele é feito dessa maneira. Vou chegar nessa resposta, nessa questão, mas eu tive uma pergunta bem interessante agora. E poderia ter mais do que planejou? Poderia, por que não? Por que não? Se de repente no curso da nossa existência terrestre surge uma designação ou uma necessidade, até o mérito do espírito, de repente, no desempenho da sua atividade, receber mais outro que é caro ao seu coração. Ou, de repente, um espírito sofredor, por qualquer motivo, precisa reencarnar. Então, da mesma forma que muitas vezes a gente tem menos filhos do que deveria, podemos ter mais filhos do que foi planejado. E não há nada de errado nisso, desde que seja feito de forma responsável. Gostei da pergunta, Mary. Gostei muito. Pois bem, agora vamos falar a respeito dos métodos contraceptivos à luz da doutrina espírita. Os métodos contraceptivos nada mais são do que os mecanismos médicos úteis para que a mulher não engravide, pelo menos naquele momento. Só que há uma leve divergência entre os métodos considerados abortivos pela doutrina espírita e abortivos pela ciência convencional. E é preciso que a gente esclareça isso. Porque muitas pessoas fazem uso de determinados métodos sem saber que, sem querer, estão utilizando o método abortivo. E a doutrina espírita se posiciona a respeito desse tema no sentido de que, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que nós conhecemos na versão convencional, em comprimido, na versão injetável, na versão até em adesivo hoje em dia, é um método contraceptivo interessantíssimo, não abortivo. Por que não é abortivo? Não é abortivo porque ele impede a fecundação. Qualquer método contraceptivo que seja utilizado para impedir o desenvolvimento fetal, ou seja, que ele interfira após a fecundação, ele é abortivo para a doutrina espírita. Porque nós já sabemos que a partir da concepção já há um espírito vinculado. Aquela gestação tem que prosseguir. Então, a pílula anticoncepcional, seja ela administrada da maneira convencional em comprimido, seja injetável, seja em adesivo, utilizada com responsabilidade, não é abortiva. Mas é preciso lembrar que a pílula, ou o anticoncepcional convencional, ele só evita a gravidez, mas ele não evita as doenças sexualmente transmissíveis. É preciso que a gente lembre disso. O preservativo feminino e masculino,
é fantástico, porque além de ser um método contraceptivo não abortivo, também evita as DSTs. Então, esse também não é... A doutrina espírita não condena de forma alguma esse método contraceptivo, nem o anterior. O DIU, dispositivo intrauterino, que ele, inclusive, é fornecido pelo SUS, numa versão um pouco mais simples, mas o DIU hormonal, ou chamado DIU Mirena, que é um dispositivo introduzido no útero da mulher que libera um hormônio. Esse DIU, ele não é considerado abortivo. Ele pode ser utilizado pela mulher com responsabilidade médica e para que tiver especialidade, que tiver a competência para introduzir o DIU, vai ter uma qualidade de vida muito melhor, principalmente se ela for portadora de endometriose ou de mioma uterino, porque reduz, suspende o fluxo, tratamento dessas enfermidades e não é abortivo. Então, dos dois DIUs que se utilizam convencionalmente, o melhor é o DIU Mirena, hormonal, não é fornecido pelo SUS, mas o SUS fornece o DIU de cobre, que não é 100% eficaz quanto o DIU hormonal, mas não é considerado abortivo. Pois bem, o problema agora, que vem da pergunta da nossa telespectadora, nossa amiga Mary, é a questão da pílula do dia seguinte. Ilustre, a pílula do dia seguinte, muito embora a medicina não considere um método abortivo, porque para maior parte dos médicos, dos cientistas, a vida se inicia naquele momento chamado nidação, ou seja, depois da fecundação. Como a pílula, ela pode até ter a conjunção carnal desprotegida, então pode acontecer de ter ocorrido a concepção e a utilização da pílula no dia seguinte, ela terá o caráter abortivo. Então, esse é o método contraceptivo que, infelizmente, ele é utilizado a mão cheia, à larga, por muitas pessoas desconhecedoras, mas o fato é que ele é considerado, sim, abortivo. Não deve ser utilizado. É muito mais fácil nós utilizarmos o anticoncepcional, os preservativos, o DIU, mas a pílula do dia seguinte não é recomendada pela doutrina espírita, pela Associação Médica Espírita Brasileira, por conta do seu caráter abortivo. Perfeito? Pois bem, mas já que falamos de métodos contraceptivos, já que falamos um pouquinho de processo reencarnatório, é preciso lembrar que nossos filhos, naquela célebre obra de Hermínio Miranda, nossos filhos são espíritos. São indivíduos com quem mantivemos vínculos pretéritos. E esses vínculos normalmente se originam em existências anteriores. Podem ser os que foram pelo desejo, pelo desejo de reencarnar em comum, pelo afeto, pela admiração recíproca, mas podem também ser vínculos formados pelos débitos recíprocos, por aqueles indivíduos que no passado, vamos dizer assim, deixaram arestas a aparar e precisam retornar no mesmo núcleo familiar para, vamos dizer assim, retificar um passado, muitas vezes, de equívocos. Então, a verdade é que tais vínculos podem ser de afeto ou desafeto. Por isso que a misericórdia divina nos, vamos dizer assim, concede a benesse do esquecimento do passado. A gente pode chamar isso de terapia do esquecimento. Vocês já imaginaram quando a gente receber na nossa casa, na nossa vida, aquela criança que a gente esperou, que a gente jejuou, que a gente, de repente, a gente olha para aquele rostinho lindo, tão amado, e se recorda de um possível algoz do passado. Será que seria possível amar essa criança? Será que seria possível conviver com este indivíduo, recordando-se daquilo que aconteceu no passado? Então, Deus é tão generoso
tão misericordioso, a providência divina, permite que nós nos recordemos, vamos dizer assim, naturalmente, ou melhor, habitualmente, do nosso pretérito reencarnatório. E a gente precisa dizer que isso se dá. E olha como isso acontece, o esquecimento do passado durante o processo gestacional. À medida que a gestação avança, o espírito vai, vamos dizer assim, ele vai esquecendo-se gradualmente do pretérito reencarnar, ele vai se esquecendo ao longo da gestação. E esse esquecimento, ele pode ser mais rápido se for um espírito ainda, vamos dizer assim, muito desconhecedor das leis divinas, ou pode demorar a se dar ao longo da gestação se for um espírito mais esclarecido. É preciso dizer que a gente apenas se esquece, mas a informação do nosso passado está gravada no nosso perispírito como se nós fôssemos um HD. Está lá, guardadinha. Nós apenas não temos acesso. Tem uma pergunta interessante. Supondo que o espírito está no momento de reencarnar, mesmo com os anticonceptivos, ele vai reencarnar usando ou não? Olha, vou te dizer uma coisa. E isso é interessante, é porque eu tenho ouvido isso. Vamos colocar que há pessoas que é uma necessidade tão premente do espírito reencarnar que muitas vezes, utilizando o método contraceptivo da maneira correta, ele reencarna. É interessante isso. Você está entendendo? Isso é fato, acontece. Às vezes é um desafio que é preciso ser enfrentado. A mulher se prepara, toma o remédio do jeito certinho, faz tudo o que tem que ser feito e, no entanto, de repente, se descobre grávida. Isso acontece. Também acontece de que o indivíduo está se preparando para reencarnar e, de repente, por uma atitude hostil, muitas vezes, da mulher, inconscientemente em relação àquele espírito, ela faz uso ostensivo do método contraceptivo, intuindo o retorno daquele irmão e obsta o processo reencarnatório. Assim como também há casos em que o processo gestacional está em curso, já houve a fecundação e, no entanto, o desejo da mulher é tão grande de não ter aquela criança que, mesmo sem tomar nenhum medicamento ou praticar nenhum ato considerado abortivo, ela desarticula o processo gestacional e aborta. Ou, às vezes, o espírito, temendo os desafios que irá enfrentar, ou muitas vezes há uma animosidade tão grande entre o espírito reencarnante e os pais que vão receber essa criança, que ele próprio, pelo seu desejo, desarticula o processo reencarnatório. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o processo reencarnatório / processo gestacional não é uma ciência exata. Há muitas variáveis envolvidas. Muitos fatos são suscetíveis de acontecer, de obstar o processo reencarnatório por qualquer razão, mas é preciso que se diga que, apesar de tudo isso, há uma assistência espiritual muito grande durante o processo gestacional. Há equipes que se prestam não apenas a planejar a reencarnação, mas a assegurar que aquele espírito efetivamente reencarne. E como é que esse trabalho acontece? Como é que isso se dá? Do plano espiritual, há irmãos que se prestam a orientar pai, mãe, espírito reencarnante, às vezes outras pessoas mais próximas do núcleo familiar. E como é que é feita essa orientação? No momento do desprendimento, muitas vezes. Durante o sono do corpo físico. Esses espíritos se reencontram, são doutrinados. São as inspirações que nos são dadas. E o que acontece também? Por que isso se dá? Porque, lamentavelmente, durante o processo gestacional, às vezes uma gestação assim não planejada, num momento, entre aspas, considerado inoportuno pela mulher, pelo casal, sempre vem aqueles conselhos que são, vamos dizer assim, conselhos desconstrutivos, conselhos que não são bons. Sempre há aquela pessoa que diz, mas minha filha, você está desempregada, você não tem condição de criar essa criança nesse momento, aborte.
há pessoas que se prestam a dar esse tipo de orientação. E há espíritos que trabalham para obstar essas influências perniciosas. E, em geral, os mentores procurarão intuir constantes envolvidos para que assumam as decisões mais acertadas e equilibradas que vão refletir no ser que se prepara para a vida. Pois bem, eu gosto sempre de lembrar, e é importantíssimo a gente falar sobre isso, que há uma sintonia estreita entre a gestante e a criança em processo de estruturação e, por consequência, o espírito vinculado ao bebê. Tanto é verdade que no Evangelho, há mais de 2000 anos, já era relatado a influência do meio externo na psique, ou melhor, no equilíbrio emocional da criança e do espírito, na verdade, vinculado àquela criança. Interessante que em Lucas, capítulo 1, versículo 44, Maria vai visitar, é relatado pelo apóstolo, que Maria vai visitar Isabel, mãe de João Batista, na cidade da Judéia. Isabel, ao ouvir que estava grávida, ao ouvir a saudação de Maria, sente o bebê saltar em seu ventre e exclama: assim que chegou aos meus ouvidos, a voz da tua saudação saltou de alegria o nascituro em meu ventre. Ou seja, era João Batista no ventre de Isabel, recebendo o impacto, a vibração, a saudação do Messias que estava na barriga de Maria, mãe de Jesus. Então, olha que coisa interessante. Por isso que a mulher, durante o processo gestacional, ela tem que ter muita cautela com os pensamentos que ela alimenta, com a sua conduta, com as pessoas que a cercam, porque toda essa atmosfera vai afetar diretamente o espírito reencarnante. Ele perceberá, sem sombra de dúvida, a presença, tem até um gatinho passando aqui na frente, a presença ou a influência dos espíritos ou das pessoas que estão ao seu redor. Tanto é verdade que na obra Gestação à Luz do Afeto, de autoria da psicoterapeuta Annabelle Sabine, essa obra é interessantíssima. Por quê? Porque ela faz um trabalho de regressão. Mas ela regride os seus pacientes até o momento que eles eram mulher. Ou seja, ela regride os seus pensamentos até a vida, ou seus pacientes até a vida intrauterina. E o interessante é que nessa obra é relatado, vamos dizer assim, as impressões daqueles pacientes quando eram fetos, ou melhor, quando eram crianças não nascidas ou em processo de estruturação. E é interessante os relatos. Eu recomendo essa obra tranquilamente. Um deles diz o seguinte: minha mãe chora, não queria a gravidez, parece ter descoberto agora que está grávida, gestação de 3 meses. Olha que coisa interessante. Minha mente, outro relato, minha mente é grande demais para este pequenino corpo. Eu não estava gostando nada da ideia de ser espremido para dentro da conformidade e mergulhei como quem pula na água fria. Interessantes relatos dos pacientes durante a vida intrauterina, percebendo o que aconteceu no seu ambiente e, principalmente, sentindo toda a impressão, o impacto do momento. Agora, olha que pergunta interessante. Eu iria falar dessa questão mais lá na frente, mas como o nosso tempo é escasso, eu vou responder a pergunta de Mendonça Marise. Mas quando acontece o aborto espontâneo? O aborto espontâneo, em geral, acontece em 3 hipóteses. 2 eu já mencionei. Primeiro, muitas vezes o espírito reencarnante, temendo os desafios, temendo
ou, vamos dizer assim, tendo um sentimento de animosidade muito grande por seus pais, ele, pela sua vontade, desarticula o processo gestacional e causa o seu próprio aborto. Há a segunda hipótese em que a mulher, muito embora não tome nenhum medicamento, não tome nenhuma atitude que interfira na gestação, mas o seu desejo de não ter aquela criança, a sua vibração mental desarticula o processo reencarnatório, por consequência, o processo gestacional, e a criança é abortada. Em que não há espírito designado para habitar o corpo daquele feto, vamos dizer assim, em processo de estruturação. E isso, muito embora tenha o desejo de gestar, queira aquela gestação, mas se encontra com o chakra ou centro genésico desarticulado, desequilibrado, muitas vezes em virtude de uma conduta focada no pretérito, no seu pretérito reencarnatório ou na própria existência presente. E por conta disso, não há a fixação do espírito reencarnante no produto da concepção. Ou seja, muitas vezes acontece a fecundação, muitas vezes aquele corpo, ele se desenvolve até chega a nascer sem vida. Quando não é abortado espontaneamente durante os 9 meses. Então, essas são as 3 hipóteses principais por que se dá o aborto espontâneo. Mas eu adoraria lembrar de 4 atitudes, 4 condutas da mulher gestante que são importantíssimas, que afetam diretamente o binômio materno-fetal e que vão favorecer a interferência dos nossos dos arquitetos, seja concluída com êxito e sem prejuízo do ponto de vista espiritual, nem para a mulher, nem para o feto. A primeira atitude da mulher e do homem, isso é importante mencionar, é que deve ser criado este vínculo afetivo com a criança desde o momento em que ela se descubra grávida. E como é que a gente faz isso? Primeiro, eu acho que é a maneira mais simples de fazer isso. Conversem com a criança em seu ventre. Lhe dirijam palavras de esperança, de conforto, de fé. Porque muitas vezes aquele espírito vem com tanta insegurança, com tanto medo da nova existência corpórea, com tanta... Às vezes é um espírito que está reencarnando, não porque ele quer, mas compulsoriamente. E é um momento de muita incerteza para praticamente todos nós, quando reencarnamos. Então, pequenas palavras de incentivo por parte da mãe e do pai, você começa a estabelecer um vínculo de afeto com aquela criança e aquele espírito reencarnante, ele vai se sentir mais confiante. E quando eu digo palavras de afeto, eu não falo para a gente fazer uma palestra para o feto, não precisa. Para o feto não, para a criança não nascida. Basta a gente dirigir palavras de esperança. Meu filho, minha filha, mamãe te ama. Nós estamos aqui esperando você. Nós estamos aqui ansiosos. Nós te amamos. Vai dar tudo certo. Então, são palavras que para um espírito que se encontra no momento de insegurança fazem toda a diferença. E são durante a sensação de conforto a esse espírito. Nós, quando estamos num momento de insegurança, de incerteza, não gostamos de ouvir palavras de conforto, de motivação e de fé. Vocês imaginem, então, o espírito reencarnante que não sabe, vamos dizer assim, se ele vai ser exitoso na sua tarefa, que passa por todo esse momento de incerteza. Então, é preciso dizer que a ideia que seu filho terá de si mesmo, o quanto ele se amará,
ou se sentirá amado depende em grande parte da ideia que a mãe tinha sobre ele e do quanto a mãe comunicou essa ideia à criança, do quanto ele soube que foi desejado, do quanto a sua chegada foi esperada e ele soube, ele foi comunicado, ele foi incentivado. Então, meus queridos, iniciar o vínculo com a criança desde o útero é fundamental. Mas, além disso, e em momentos como esse, pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, o pensamento elevado, eleva a nossa vibração, nos coloca em sintonia com nossos mentores, que facilitam o processo gestacional, o processo reencarnatório da criança, permite os irmãos que se preocupam conosco da espiritualidade. Então, o pensamento elevado, o pensamento positivo é fundamental. Além disso, o hábito da prece. Mas não é qualquer prece, porque a prece também eleva o nosso padrão vibratório. Não são aquelas palavrinhas decoradas que a gente fala com sono de noite quando vai dormir muitas vezes. Mas é a prece sentida. Não com palavras bonitas, mas com palavras sinceras, as nossas necessidades para Deus, para a providência, para os nossos mentores. Então, a prece é fundamental, porque cria uma aura superior do feto, protegendo e oportuniza a interferência das entidades protetoras. Então, a prece sincera, a prática do pensamento positivo, a construção do vínculo de afeto com a criança já dentro do mental, o evangelho no lar. A prática do evangelho no lar permite que, além de serem reforçados os laços espirituais entre os membros da família, o espírito reencarnante ouvirá o evangelho no lar, por assim dizer, muito embora às vezes semi-adormecido, e ficará envolvido na atmosfera cristã que se estabelece no ambiente doméstico. Então, vamos lá. Pensamento positivo, prática da prece, construção desde o útero do vínculo com a criança em processo de estruturação, vamos dizer assim, da vestimenta física e prática do evangelho no lar. Então, essas 4 condutas praticadas durante a gestação permitirá que aquele espírito reencarnante ele sofra menos a insegurança do processo reencarnatório e que a mulher passe esses 9 meses com mais tranquilidade, com mais segurança e com mais paz. Nosso tempo é muito limitado, mas é preciso que a gente diga uma coisa, um hábito que nós temos. Todo casal, geralmente, ou a maioria, nossa, tomara que seja uma menina. Meu Deus, eu quero uma menina. Tomara que seja um menino. Ah, eu estou sonhando com uma criança, um menino. Mas a gente não deve manter esse posicionamento. Nós temos que pedir a providência e nos seja dado a criança que tenha o sexo feminino ou masculino que for ideal para os seus desafios reencarnatórios. Nada de ficar mentalizando o sexo da criança, porque isso pode afetar o espírito reencarnante, que muitas vezes não vai satisfazer o desejo da mãe ou do pai e poderá, no futuro, apresentar desequilíbrios do ponto de vista sexual e psicológico em virtude dessa postura da mulher ou dos pais. E lembrando que, do ponto de vista biológico, quem determina o sexo da criança é a combinação dos cromossomos que estão inseridos no espermatozoide do homem. Não é o homem, é a combinação genética do espermatozoide que determina o sexo da criança, porque o óvulo, que é o gameta feminino, sempre tem em seu interior a combinação genética vamos dizer assim, designada, predeterminada, sempre feminina aquele cromossomo, que é o cromossomo X. O homem pode ser X ou Y. Se for X, com X da mulher, é menina. Se for Y no homem e X da mulher, que é sempre X, é menino. Então, quem determina o sexo, do ponto de vista biológico, é o homem.
Olha, eu estou ouvindo aqui um comentário bem interessante. Minha primeira gestação foi ótima, tenho uma filha. Depois tentei e tive 4 abortos espontâneos. Acontece. São fatos que a gente tem que vivenciar. Eu, inclusive, vejo exatamente, às vezes, o contrário. Às vezes a mulher tem 3, 4, 5 abortos espontâneos. Eu já tenho um caso desse, inclusive, na minha família. E engravidou só depois de 5 oportunidades. Ou seja, são desafios que a mulher, muitas vezes o casal, tem que vivenciar com resignação, com fé, com paciência, com tranquilidade, porque são necessários vamos dizer assim, ao seu amadurecimento espiritual. São provas ou expiações que devem ser vivenciadas com equilíbrio, serenidade e confiança em Deus. Pois bem, avançando, é preciso que a gente fale. Aí o tempo já está bem escasso, mas eu gostaria de prestar uma homenagem a uma figura que eu adoro, e eu sempre falo dele nas minhas palestras quando eu falo a respeito de processo gestacional, que é o Dr. Jérôme Leger. Esse médico foi um cientista que, no passado, ele descobriu que a síndrome de Down, que na época era conhecida como mongolismo, mas hoje a gente usa o termo correto, a síndrome de Down, ela é causada por um cromossomo a mais. Eles chamam essa anomalia de trissomia do par 21, ou seja, o indivíduo que nasce com síndrome de Down, na verdade, ele tem um cromossomo a mais. E quem descobriu esse fato foi o Dr. Jérôme Leger. E o Dr. Jérôme, com o intuito de avançar as perspectivas de cura da medicina para os males genéticos. Só que a comunidade científica desvirtuou a sua descoberta, fazendo o quê? Pesquisa genética nos fetos para saber se havia alguma anomalia genética e causar o aborto. Ele era católico, inclusive, mas ele ficou profundamente tocado porque ele fez algo, uma descoberta fantástica, que foi a causa, o motivo genético da síndrome de Down, e a comunidade científica desvirtuou a sua descoberta. Então, ele passou a fazer uma defesa ferrenha da vida. Há uma frase dele que diz o seguinte: assim que é concebido um homem, é um homem. E Dr. Jérôme Leger, que foi um grande defensor da vida humana, ele desencarnou em virtude de um câncer, era católico, amigo pessoal do Papa João Paulo II. Hoje ele é conhecido como santo do DNA, porque ele foi elevado à categoria de servo de Deus. Ele não foi canonizado, mas ele foi elevado à categoria de servo de Deus e hoje o chamam de santo DNA. Numa determinada ocasião, o Dr. Jérôme foi chamado a um debate na televisão com um médico abortista que eu falei dele lá na frente, Jacques Monod, creio que tenha falado, defensor da teoria das primeiras atividades cerebrais que a gente conversou lá atrás. E eles começaram a discutir, a debater na televisão. E Dr. Jérôme, para encerrar a discussão, porque Jacques Monod, apesar de Nobel, apesar de extremamente inteligente, ele era um abortista convicto. Dr. Jérôme disse: Monod, lhe coloco a seguinte questão. Uma mulher tuberculosa, casada com um homem portador de sífilis e alcoólatra, ébrio. Esse casal teve 5 gestações. A primeira, a criança nasceu morta. A segunda, a criança nasceu cega. A terceira, a criança nasceu surda, muda. A quarta, criança contraiu tuberculose. E essa mulher estava grávida da 5ª gestação. Doutor Monod, o que o senhor faria diante de uma situação como essa? Aí ele respondeu: bom, eu interromperia essa gestação. E Jérôme disse simplesmente o seguinte: então você teria matado Beethoven, porque Beethoven foi o 5º filho de uma mãe tuberculosa e de um pai portador de sífilis e alcoólatra. E nós sabemos que Beethoven é o maior gênio
da música erudita de toda a história da humanidade, a tal ponto que por volta dos 30 anos, Beethoven ficou completamente surdo, em virtude, evidentemente, da sua herança genética, mas ele perdeu a capacidade de ouvir, mas era tão genial, era um espírito tão proeminente, vamos dizer assim, de envergadura intelectual tão alta, que ainda assim, completamente surdo, ele continuou compondo. E a Nona Sinfonia, que é uma das composições mais famosas de todos os tempos, foi composta por Beethoven completamente surdo. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje. Agradecendo a presença de todos, agradecendo o carinho do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno, mais uma vez, para falar de um tema que acho que eu já falei tantas vezes, mas eu tenho tanto prazer em falar a respeito disso. Deus. Graças e que a Deus Deus nos abençoe. Gente, Adicionem o canal no YouTube do Dr. Pedro Garcia, adicionem o Instagram, e eu estou à disposição, inclusive, de vocês. Que Deus nos abençoe e até breve. Isso, divulgue, faça propaganda. Genial você! E no segundo sábado do mês que vem você já está com a gente. E nós precisamos desses inscritos todos para a gente fazer nosso seminário com um alcance bem maior, não é, querida? Se Mas, Deus olha, quiser. gratidão imensa por você ter vindo. Eu quero lhe dizer o seguinte. E por eventuais dúvidas que não foram esclarecidas durante a palestra, eu peço que vocês enviem no direct do centro ou no meu próprio Instagram, Stephanie Loureiro. Até breve, meus queridos. Deus nos abençoe. Sim, mas eu lhe dou um presente. Eu quero que você faça a prece. Ai, meu Deus. Eu vou pedir. Eu que agradeço o presente. Pois bem. Adoro. Vamos lá. Elevemos os nossos pensamentos, elevemos as nossas vibrações íntimas, pedindo a providência que permita a nossa noite de sono seja tranquila, que os benfeitores espirituais estejam em nossa casa, acessando a nossa intimidade, nos intuindo da melhor maneira possível. Vamos agradecer a providência, a bênção da vida, a bênção que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir, que lapidam as nossas imperfeições. E vamos fazer aquela oração que todos nós conhecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos tirar nossa foto. Vamos tirar. Seu sorriso lindo aí. Isso, fica aí. De novo. Linda, maravilhosa. Gratidão. Fique em paz, viu? Aceite o nosso abraço. Que assim seja. Tchau, querida. Oh, eu não queria encerrar, não.